Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Seu Destino. O programa de hoje está muito legal, com matéria de viagem, saúde e bem-estar, com Momento Jolt e doutora Franciela Trevisan falando sobre nutrição. E tem muito mais, hein? Acompanhe que o Seu Destino está no ar. A matéria de hoje está para lá especial. Nós viemos até o Rio Grande do Sul para saber por que esse destino atrai muitos turistas. Nós estamos aqui na cidade do interior chamada Garibaldi. E olha só, a Melina, que é turismóloga, ela vai falar um pouquinho para a gente desse lugar que é incrível, um lugar super pitoresco. A gente está aqui no Centro Histórico, né, Melina? Isso, a gente está aqui no Centro Histórico de Garibaldi. E o Centro Histórico, ele é palco de diversos eventos nossos. Mês a mês a gente tem um evento. Por exemplo, a gente estava conversando antes, a gente tem o Garibaldi Vintage, que é um evento que rememora as décadas de 20 a 60 nesse Centro Histórico. Então tem shows na facadas dos prédios antigos. As casas são da década de 20, 30. O melhor da nossa gastronomia, dos nossos espumantes, das vinícolas, vem então nessa noite para a rua, aqui para Buarque de Macedo. Então a gente convida o público para vir caracterizado da década de 20 a 60, shows nas sacadas e muita gastronomia. É um evento, uma atmosfera única, você vai se sentir no passado. E ele é um evento que tem todos os anos, no mês de março e mês de novembro. Nosso forte é o enoturismo, mas muito além do enoturismo, a gente tem uma gastronomia típica italiana muito forte, essa mesa farta, né, que a gente pode falar. Tem a questão cultural, essa nossa identidade, os prédios preservados, nosso centro histórico. Tem também a questão rural, então você pode fazer caminhada, tem o cicloturismo. Garibaldi também foi cenário de muita produção audiovisual, desde comercial, de novela. Então a gente tem uma rota turística Garibaldi, uma cidade de cinema. E a gente pode comprovar aqui que a gente ama a cidade de cinema, né? Viu? Você sabe que esses dias a gente estava gravando o Na Estrada com o Alisson Lima e teve uma participação especial do Chitãozinho e eles gravaram um clipe aqui há muito tempo. E por volta dos anos 2001 foi gravado aqui ao lado do Café Luna Park e na nossa estação onde passa Maria Fumaça. Foi gravado o DVD ao vivo do Chitãozinho e Chororó. Isso. Que legal! Foi mesmo. Começou a nossa rota turística, né, voltada ao cinema, com essa primeira gravação do DVD aqui. E então, a partir disso, Garibaldi veio se tornando um polo, assim, um cenário buscado por produtores para edições audiovisuais. Então, Garibaldi, a gente fica na Serra Gaúcha, na região Joinville, né, capital do espumante. A gente tem, além dos nossos eventos aqui no cenário, né, do Centro Histórico, vou fazer o primeiro convite, que a gente tem o Carnaval Retrô, agora dia 10 de março, aqui no Centro Histórico. É um carnaval diferenciado, ele tem o bloco do Beppe, porque Beppe, o apelido do Giuseppe Garibaldi, que leva o nome da nossa cidade. Então são marchinhas de carnaval, então é um carnaval retrô mesmo, que busca essa identidade da época. É o que a gente trabalha muito em Garibaldi, era essa nossa identidade. Então tem o carnaval retrô, em março a gente tem o Garibaldi Vintage, e em abril a gente tem o Festival do Grostoli. E além das nossas vinícolas, a nossa gastronomia, então a gente tem a Rota dos Espumantes, com 20 vinícolas que trabalham uma experiência diferenciada para o turista. Então ele vai conhecer tanto o método de produção, como ter experiências de uma trufa, um chocolate com espumante, com vinho, uma degustação às cegas. Então a gente tem N experiências para estar trazendo aí para o turista. O que a gente gosta muito é de encantar. vista que Garibaldi é a capital nacional dos espumantes, agora a gente vai entrar um pouquinho nesse universo.
E a gente veio conhecer a vinícola Garibaldi. O Michael tá aqui comigo e vai mostrar pra gente o que os turistas podem desfrutar aqui desse espaço. Olá, tudo bem? Sim, a cooperativa Vinícola Garibaldi, então, fundada em 1931 por 73 produtores, acabou desenvolvendo alguma expertise durante essa sua trajetória, sua caminhada, focada basicamente em suco, vinho. Em 2000 a gente começou a apostar nos espumantes. Em 2005, para ser mais preciso, foi o primeiro projeto de espumantes aqui na cooperativa Garibaldi. Mas antes disso, o título de capital nacional de espumante veio porque lá em 1913, aqui o município de Garibaldi produziu o primeiro espumante do Brasil. Então, por isso nasceu o título de capital nacional do espumante. O que a Garibaldi oferece para o seu turista? Hoje são 5 projetos. Um deles tem uma temática que se chama Uma História para Degustar. Justamente a gente conta um pouquinho da nossa história e faz uma relação com as 4 estações do ano. Então tudo o que acontece nos vinhedos durante a primavera, verão, outono e inverno, a gente transcreve para o nosso turista e conta um pouquinho de todas essas fases aqui, através de 4 salas temáticas e o pessoal do enoturismo voltado para esse atendimento e para essa experiência. Então, se o associado está fazendo uma poda no inverno, a gente está contando o que está acontecendo. Se ele está colhendo agora na época do verão, a gente conta para ele, para o nosso turista, o que está acontecendo e cai em uma das salas. O turista não cai nas 4 salas, mas cai em uma delas, justamente para ficar o gostinho de aprender um pouco mais. E ele prova 5 rótulos comerciais e um rótulo temático daquela estação. Por exemplo, o verão vai ser um espumante mais leve, mais frutado, no inverno um vinho tinto, no outono um vinhozinho rosé e assim por diante. Para mostrar um pouco da capilaridade, um pouquinho do portfólio que a Garibaldi tem para poder mostrar para o turista qualidade em todos os níveis, né? Desde os vinhos de entrada até os vinhos mais premium. Uma segunda experiência é o Taça e Trufa. Então, uma degustação de trufas de chocolate produzidas em Garibaldi, trufas genuínas aqui da Devorata, que é uma fábrica de chocolates da cidade, combinadas com 5 rótulos diferentes. Então, são 3 espumantes e 2 vinhos. É uma experiência bem legal. Uma terceira experiência é Desperte seus sentidos. Então, a gente vai para dentro de uma pipa de 150 mil litros, lá, desativada, toda ambientada, toda temática, onde a gente, vendo aos olhos do nosso turista, a gente provoca os sentidos deles através de outras sensações. Por exemplo, bloqueando a visão, a gente consegue aflorar um pouco mais a percepção do nariz, né, do aroma, no vinho, na boca, o paladar dá uma aguçada um pouco maior, então a gente acaba brincando e provocando um pouco os sentidos dos enoturistas. Uma quarta experiência nova, a gente está inaugurando agora em 2024, chama Taça e Prosa. Então, justamente o taça do espumante e a prosa da conversa. A gente fala um pouquinho de todos os métodos de elaboração, são 5 rótulos diferentes e só espumantes. Então, a gente vai falar do método champenoise, que fermenta na garrafa, o porquê, como ele surgiu, qual é a evolução, qual é a característica dele, do charmate, que fermenta no tanque, desde a sua origem, do engenheiro alemão que inventou o processo, como funciona, o que ele passa para o espumante. E a última experiência, a quinta experiência, o Wine Bar, junto ao seu complexo turístico, inaugurou o Wine Bar. Vamos conhecer um pouquinho da Garibaldi, então. Convido a todos. Vamos lá, vamos juntos. É isso aí, vem com a gente. E agora a gente vai fazer uma experiência aqui, taça e trufa. É uma surpresa, né? Vamos lá, então. Cavidades lá. Tcharam! Então vem com a gente. Não, olha isso daqui, ó. Tô vendo muitas trufas. Eu amo, né? Eu amo chocolate. Legal. Fique à vontade, pode sentar. Vamos. É uma experiência justamente pra gente brincar um pouquinho com os sentidos de quem quer apreciar algo diferente, assim, sair daqui com uma experiência um pouco diferente, né? A gente tentou fugir um pouquinho do trivial, assim, que todo mundo tem, aquela degustaçãozinha com queijo, com pãozinho, com azeite e tal. Então a ideia era fazer algo um pouco diferente. Há 5 anos surgiu a ideia do Taça e Trufa, então em parceria com a Devorata, que é uma fábrica daqui, justamente para tentar sair daquele conceito. Páscoa sempre tem vinho e chocolate, mas acaba na Páscoa. Começa e morre na Páscoa. Então a ideia é justamente a gente dar continuidade. Então a ideia de ter o chocolate genuíno, que é produzido aqui, com sabores diferentes, provocar sensações diferentes, a gente construir um conjunto, e é o que a gente vai fazer agora, é o que a gente oferta então para o nosso enoturista. O espumante que eu vou abrir para vocês então é o Garibaldi Pro Seco. Ele já foi eleito várias vezes premiações internacionais, em vários concursos, enfim. Ele está numa edição limitada, que é uma edição para o verão. Por isso que ele tem essa película na garrafa e tal, que é o Sliver, justamente para falar um pouquinho da temática das 4 estações, que foi uma das experiências que a gente acabou de ver aqui. Então, quem comprar essa garrafa no ponto de venda vai poder fazer um tour virtual
lendo esse QR Code aqui e entender um pouquinho do que a Garibaldi tem para apresentar, tá? Uma das premiações mais interessantes que ele tem é... a Garibaldi começou em 2005 com a produção de espumantes, tá? Então vai, primeiro é a trufa. A ideia é isso, essa é a trufa número 2. A trufa número 2, que é uma trufa... mordida, que é a trufa de laranja. Na verdade, a ideia não era nem falar qual é a trufa, daí na próxima eu não vou contar qual é a trufa, tá? Então, sentir um pouquinho da sensação de chocolate, da explosão que ele traz na boca, deixa limpar. Pode tomar um golinho de espumante para limpar bem a papila e depois faz junto a taça, a trufa e o espumante. Essa é a ideia da brincadeira. Mas a gente já vai sim perceber agora a sensação que ele traz na boca, né? Esse você acha que lembra o Aperol? Tá, e o que é pra fazer agora? Põe o chocolate e o espumante na boca ao mesmo tempo. Tá. Muito bom. Acho que agora foi aquele minuto de silêncio, né? Não foi de propósito, mas era só pra sentir o que tá. Mas justamente essa é a brincadeira, tá? A gente acaba Só psicológica, mas é verdade. Ah, pronto. Do Aperol? fica lembra um pouco no final de boca, assim. O gosto. Isso aí, é isso aí. Ó, esse aqui é um lugar pra gente despertar os nossos sentidos. É uma degustação às cegas e o Michael vem aqui, coloca uma venda e a gente vai adivinhar. É adivinhar, Michael? A gente vai brincar um pouquinho com os sentidos. Vai tentar adivinhar se é vinho branco, tinto. Vai fazer uma brincadeira nesse sentido. Tá tranquila? Tranquilo. Ok. Se a percepção de aroma dele lembra um pouco mais da fruta, um pouco mais da madeira, um pouco mais de especiaria, que é aroma primário, secundário, terciário. Eu acho que entre madeira e fruta, eu acho que ele tá mais pro frutado, um pouco. E o que mais? Especiarias? Deixa eu ver. Você lembra um pouco de especiaria como cravo, canela? Eu acho que talvez. Coisas do gênero. Isso é a complexidade que a madeira acaba passando um pouco pro vinho. Ok? Ok. O que você acha? Também acho. Tá feliz pra ver. Eu acho que ao contrário, eu achei que eu senti muita madeira, muito carvalho. Mas entre o amadeirado e o frutado, eu não senti uma coisa forte em madeira. Você sentiu? Nada exagerado. Tiram aquela questão um pouco do tanino, né? Mas eu acho que ele ainda dá pra guardar mais um pouquinho, tá? Mas não é um vinho de longo igual. Assim. Agora eu descobri por que os turistas gostam tanto daqui. Eu amei esse lugar, espero que vocês tenham gostado e que façam daqui o seu próximo destino. Seu Destino, sempre trazendo dicas especiais para vocês que nos acompanham. E hoje eu vou mostrar um lugar que eu particularmente sou apaixonada, que fica na cidade de Indaiatuba. É a padaria Nova Veneza, que foi totalmente repaginada, e o responsável por tudo isso é o Cícero, né, Cícero? A gente ama fazer esse trabalho de pegar a padaria um pouco mais simples e transformar ela, trazer um conceito diferente de que as pessoas estão acostumadas. A gente ama fazer algo diferente, então essa é a proposta para Indaiatuba, para esse bairro que é maravilhoso. Então, é aí. Eu fico muito impressionada que aqui o atendimento, ele é impecável. O nosso colaborador, ele reproduz aquilo que a gente faz.
né? Então, por exemplo, a gente usa uma fala aqui na padaria que o cliente ele é o nosso maior patrimônio. Quando a gente entendeu isso, que o cliente ele é o nosso maior patrimônio, a chave virou, porque até a gente não entender isso, a gente simplesmente tocava a padaria, né? E não é uma tarefa fácil tocar a padaria. Mas quando a gente entende que o cliente ele é o nosso maior patrimônio, que a gente faz o que ama, a gente ama atender com excelência, não tem como não dar resultado. A gente que é dono de padaria, talvez nunca mude o processo, né? Que é trazer um pão diferente, né? A gente ama fazer um pão francês com qualidade, né? Que sempre foi e sempre vai ser o carro-chefe da padaria. E hoje a padaria ela não oferece somente pão francês, né? A gente tem um trabalho de café da manhã, né? Onde a gente oferece um café diferente, um produto de chapa diferente também. A gente tem de terça em diante são os festivais, então a gente, exemplo, quarta-feira é festival de quiche, quinta-feira é festival de baguete, sexta a gente tem o rodízio de pizza, sábados a gente investe bem no café da manhã. Então assim, passou a ser um lugar muito bem frequentado. Eu tenho cliente que vem de manhã, à tarde e à noite. Fio, e vocês trabalham em família, né? Isso mesmo. Trabalha minha esposa, trabalha meu filho, minha nora. Então isso eu acho muito legal, né? Você ter a família presente. O meu filho, o Gabriel, um ótimo padeiro, né? Tem uma visão de empreendedor também bacana. Então eu quero que no futuro ele dê continuidade no nosso negócio e que ele faça mais sucesso que eu. Isso. Cícero, eu tenho que te dar parabéns, né, por ter transformado esse lugar que ficou super aconchegante. Mas agora eu quero conversar com o Gabriel. E ele sim é o responsável por tudo isso, porque essas delícias que estão ali, né, tudo da criatividade dele mesmo, né? Ele cria muitas coisas. Olha, eu sou meio suspeito para falar, né? Eu sou pai, né? Então, mas assim, puxa vida, o Gabriel, se tratando de profissional, é o melhor da cidade. Mas brincadeira à parte. Mas assim, o Gabriel, ele é muito dedicado, ele faz com muito zelo, com muito capricho. O Gabriel é um filhão amado. E agora eu vou conversar com ele, com o Gabriel, o padeiro responsável por todas essas delícias aqui da Nova Veneza. Olha só, o Gabriel é surdo e para facilitar a nossa comunicação, eu chamei a Beth, que é mãe do Gabriel, que inclusive trabalha aqui na padaria, e ela vai participar desse bate-papo aqui com a gente. Gabriel, eu quero saber como foi que surgiu, como você descobriu esse seu talento. Ele começou muito jovem. Quando o pai dele abriu uma padaria, o pai dele chamou ele para começar a ajudar, fazia pão, essas coisas. Ele ia, ajudava. Ele não sabia nada, ele só ficava assim pelando o pãozinho. Depois o tempo foi passando, ele foi vendo pão doce, como era feito, ele começou a sentir vontade de aprender também. Daí ele começou a gostar. Daí ele pegou, viu o pai dele fazendo sonhos, aí ele começou a aperfeiçoar. Ele inventou o sonho com morango, que hoje é um sucesso aqui na padaria. Agora, de onde vem, Gabriel, essa inspiração para você criar? Porque eu vejo que toda vez que eu venho aqui na padaria, sempre tem alguma coisa diferente. Assim, a variedade é muito grande, tanto dos doces quanto dos salgados, né? Dom, ele falou que o Deus que deu o dom para ele. É Deus que deu o dom, porque ele não está fazendo que o esforço dele, ele é decidido, isso também.
E me fala uma coisa, de tudo que ele fez, assim, de tudo que ele faz, o que ele mais gosta? De todas as coisas que você faz, qual você mais gosta? Croissant, massa folhada. Salgado? Salgado, doce, também faz doce. Croissant, O massa. croissant tem doce e o salgado? Isso, ele faz doce, salgado. Então, olha só, vocês precisam vir pra cá pra experimentar. Gabriel, você tá de parabéns, de parabéns. Você é o melhor padeiro que tem. E a Beth deve ter o maior orgulho disso, né, Beth? Tenho muito orgulho do Gabriel, do Cícero, né? Porque o Cícero que ensinou, né, toda essa profissão pro Gabriel. Tenho muito orgulho, ele é meu orgulho mesmo. Então, gente, ó, vem pra cá. Tem. Oferecimento Hexa Urbanismo. Acompanhe agora a doutora Franciela Trevisan, sempre dando aquelas dicas valiosas sobre nutrição. Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan e eu vou aproveitar o quadro de hoje para também compartilhar uma novidade com você. Eu acabei de me formar em biomedicina. Biomedicina é uma faculdade que estuda muitos exames, as análises, a genética, e isso vai em conjunto com a nutrição. A nutrição, que é minha profissão já tem muitos anos, e com essa prática nova eu quero contribuir através dos injetáveis. O que significa isso? Quando nós temos a alimentação equilibrada, vai contribuir para uma absorção de nutrientes boa através da nossa colônia de bactérias, a nossa microbioma. Nós temos, além do alimento como fonte de nutrientes, vitaminas, minerais, também o consumo dos complementos, dos suplementos alimentares. Mas dependendo do grau de deficiência que uma pessoa se encontra, vai demorar bastante tempo para a gente conseguir reverter esse quadro. É aí que entra essa modalidade da biomedicina, que são os injetáveis. Então a gente consegue fazer isso intramuscular para que você tenha aí um retorno, uma evolução muito mais rápida. Isso contribui para, tirar aquela preguiceira, desinflamar muito mais rápido, porque muitas vezes a gente deixa para começar a cuidar quando já está bem caótico o nosso organismo. E realmente, quando está muito desorganizado, a gente demora mais para ter resultado. Então, os injetáveis, eles vão contribuir para que a gente acelere esse processo inicial e você consiga organizar para ter um equilíbrio, para ter um estilo de vida mais saudável. E quais são, os nutrientes que a gente pode injetar, Fran? A gente pode injetar minerais, vitaminas, antioxidantes, anti-inflamatórios, quando a gente pensa nesse tecido adiposo que pode ter uma ação inflamatória muito grande. É uma alternativa e uma forma de acelerar o processo quando a gente busca aí esse equilíbrio. Não tenha receio, tenha conhecimento, porque eu costumo dizer que não tem o que é certo ou errado, tem o que é melhor para você em cada momento da vida. Conheça-se, analise tudo que a gente falou ao longo desses episódios e transforme a sua vida de dentro para fora, de uma forma leve e gradativa, para que a gente só tenha benefícios e nada de malefícios. Você é o seu bem mais precioso. E lembre-se que ser saudável é apaixonante. E agora, quando o assunto é saúde e bem-estar, acompanhe o Momento Jolt. Fala galera, eu sou o Tagore, coordenador daqui da unidade Jolt de Indaiatuba e vim aqui para responder mais uma pergunta sobre a postura relacionada à aula de bike. E para começar, temos um ponto muito importante. Sempre é vinculado à bike quando a gente fala sobre core. O que é core?
o seu abdômen e sua região lombar. E muito se é perguntado, Henrico, o pedal prejudica a minha lombar? Não, se feito da maneira correta. Qual é essa maneira correta? Manter o abdômen contraído durante todo o pedal e, claro, uma excelente postura. E falando de postura, além do peitoral aberto, é importante se atentar a 2 pontos. O alinhamento dos joelhos, lembrando, não mantendo o joelho nem muito aberto, nem muito fechado. Sempre com o joelho apontando para frente. E claro, o pé é parte essencial disso. Então no pedal, imagina que este é o pedal, imagina que este é seu pé. Nunca com a ponta muito para baixo e nem muito para cima. Sempre o mais estável possível e alinhado de forma reta. Assim você não sobrecarrega a panturrilha e automaticamente você não fica com dor. E vim te dar uma dica muito importante quando a gente fala sobre postura relacionada ao quadril e quanto à velocidade, giro. Henrico, o que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, vai do entendimento. A gente precisa entender o que fazer quando sentar na bike. E quando a gente fala de quadril, a gente precisa ter segurança. Segurança é relacionada também ao seu joelho. Então a perna nunca estendida demais e nunca flexionada demais. É o que a gente chama de uma perna semiflexionada, em que o joelho ele não fica 100% estendido, ele fica levemente flexionado, mesmo sentado, assim como durante o pedal em pé. E a partir disso vem o alinhamento do quadril. Quando a gente pedala, a gente está falando sobre rotação. Então, o corpo tende a querer acompanhar, só que ele só vai fazer um movimento irregular se você não estiver com o seu abdômen contraído. A partir do momento em que você tiver observação e você tiver consciência de que com o abdômen contraído você consegue manter a sua postura alinhada, a partir daí o restante é só polimento. Sempre mantendo o joelho alinhado e a postura o mais ereto possível, claro, mantendo o seu abdômen e o olhar sempre para frente. E eu acredito que essas perguntas já vão te ajudar muito nas suas primeiras experiências com a modalidade e, claro, para melhorar sua performance. São dicas essenciais e não posso deixar de te convidar. Vem para Jolt! Oferecimento Hexa Urbanismo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente está de volta com matérias imperdíveis para vocês aí de casa. Aproveita, entra lá no nosso canal do YouTube que tem várias matérias legais. E tem também as redes sociais, então se vocês quiserem é só nos acompanhar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.